Muito bem, pessoal, para você que nos acompanha através das nossas mídias sociais, através do seu rádio, hoje, neste sábado, nosso Rumo ao Campo, nós viemos aqui visitar a família Mício, aqui direto da Campina Redonda, para conversar sobre laranjas, né? Sobre fruticultura. Estamos aqui com um dos fundadores aqui de produção de laranja, né, seu Gelson? Seu Gelson. Também está conosco aqui a Lúcia Mício, ela que é esposa aqui do seu Gelson. Também temos algum dos filhos, né? O seu Otávio aqui, neto, é filho do Luiz Rodrigo, que é filho aí do João? João Lucas. O Otávio é ele lá, tá certo. Então vamos começar aqui com o Gelson Mício. Também lembrando aqui, estamos com a presença do seu Lauro da Emater e também a Lucilene aqui da Emater. Gelson, primeiramente, bom dia em nossa programação. Bom dia. Como é que foi começar tudo isso, seu Gelson? Foi um incentivo que veio da Tecnovim, Suvalã, lá de Bento Gonçalves. Eles deram umas passadas aqui, ver se não queriam alguém plantar laranja. E daí incentivaram e diziam que seria uma planta que daria futuro, que teria renda, né? Daí o incentivo também do pessoal da Emater, da Cotriel, daí resolvi plantar 3 hectares para experimentar. Depois daí foi continuando, muito difícil, porque tinha que fazer tratamento tudo a braço, e daí continuemos fazendo os tratamentos costal, e no começo foi muito difícil. Muito difícil, porque naquele tempo o costume era plantar soja e trigo, né, seu Gelson? Na verdade, aqui é uma região de soja. Até tinha gente que dizia, mas vai tirar um pedaço de terra desse para plantar laranja? Vamos experimentar, se dá certo. E deu, tá dando certo. Daí aumentemos mais um pouco. No ano de 2007 plantei mais 2 hectares. Depois em 2020 mais 2,5. E algo um pouco aí, eu sei que em tudo completo uns 8 hectares de laranja. Tem 2, 3 variedades, não é só Valência. Não sei se você ia perguntar as variedades, mas tem uma Valência dessa mais precoce um pouco, daí a partir de setembro. E depois em dezembro já tem a Valência folha murcha, que é uma laranja que aguenta mais o tempo, dá para deixar para colheita em janeiro. E daí estamos aí lidando com essas laranjas. Bastante tempo, né, seu Gelson? O senhor está com quantos anos? 74,5. Esses 74 anos, quantos anos lidando aí com as laranjas? 35 para 36 anos. 36. Lúcia, chega aqui, vamos dar uma palavrinha aqui para nossa programação. Como é que foi no início para vocês dois? Porque antigamente, comparado aos tempos de agora, com a tecnologia, era, como o seu Gelson falou, era mais na mão, humanizado, era mais tempo para colher, né? Como é que foi começar? Era bem difícil, porque as coisas, a gente, quando começou, tudo era difícil, não se tinha nada quase era tudo no braço. E vocês vieram da Prata, isso, ou vocês já eram daqui? Nós somos daqui, eu nasci na Prata. Agora, eu nasci Lúcia... na Pratinha e vim depois de casada pra cá. 50 anos que eu moro aqui. E o primeiro filho que vocês foram ter foi a Andréia, que vocês estavam me falando. Isso. Depois o Rodrigo, depois o João Daniel. O João Daniel que... Ele trabalha na Cotriel. Ele trabalha na Cotriel. Tá, beleza. Tranquilo. Vamos conversar agora com o Lauro Colli, né? Lauro, é interessante saber... essas histórias aí na nossa programação. No primeiro programa nós fomos lá no seu Brock, né, lá nos hortaliças. Isso. Depois nós fomos lá no turismo rural, lá no Belvedere, lá no pessoal dos Isso. É interessante saber essas histórias, né? E também sempre a Emater sempre junto ao lado dos produtores, né? Para nós é importante, uma alegria poder fazer parte desse programa e agradecer, né, Gelson, né, a Lúcia, o Rodrigo, tem a Andréia, que estão mais próximos aqui da Campina, né, a família como um todo, né, e quando, a gente sempre fala, né, quando
vocês da rádio nos questionaram, nos colocaram como um desafio para mostrar um pouco de alguma coisa diferente, né? Não vamos esquecer, é claro que espumoso nós temos, né, Rodrigo, 52 mil hectares de soja, né, Gelson, a principal cultura, temos 1.500 hectares de milho, mas aqui, se nós olhar a questão da laranja, a gente conhece um pouquinho da história do Gelson, da dona Lúcia, né, que há muito tempo atrás nós acompanhamos isso também, né? Era um desafio. Hoje nós temos no município de Espumoso 30 hectares de laranja, né? Não é muito, mas é uma área significativa, em torno de 7, 8 produtores. Existe espaço para mais ações nessa atividade e mostra também que é uma cultura que tem viabilidade para isso, né? Existe, claro, todo um acompanhamento técnico. A Emater, se nós analisar, nós temos também, né, Rodrigo, apoio, nós temos apoio do regional, o colega Zago teve várias vezes aqui, nós também, então a Emater dá esse suporte técnico, que nem o Gelson colocou também a cooperativa, na época a Suvalan, hoje Tecnovim, e a nossa equipe, né? Nós queríamos também colocar, nós temos aqui a Lucilene, está comigo hoje aqui, a Franciele não pôde estar aqui, a nossa equipe de campo, e tem a Dionéia e a Dona Avenida, que é a equipe do escritório também, que não estão aqui. Então, em matéria, é uma equipe que também está aí para auxiliar, por exemplo, as pessoas, no sentido, assim, de oportunidade. E eu sempre gosto, né, de cada família é uma situação diferente. Nós temos o Gelson e a Lúcia, né? Eu estava brincando antes, né, que eles queriam ir para a cidade, queriam não, né? De forma, querem ficar aqui, né? E aí tem o Rodrigo e a Andréia perto aqui da Campina, da Escola Agrícola, que tem um trabalho excelente, que nós também participamos desse trabalho aqui. Então, em vez de o Gelson e a Lúcia ir lá para a cidade, né, o Rodrigo, a Andréia, o João Daniel traz a piazada, a gurizada, para estar aqui na propriedade. Então, é um exemplo, né? É um exemplo de nós entender e ver que o interior também é possível. O interior hoje, com internet, com energia, com estrada, com o bem-estar social que tem da cidade, né, Rodrigo? Tem aqui, né? Então, isso a gente fica assim muito satisfeito, porque o trabalho da extensão também visa isso. Visa buscar novas alternativas, exemplo da laranja aqui, mas também que tenha o processo de sucessão, que tenha a oportunidade dos pais ficarem nas propriedades com qualidade de vida e os filhos também se somar a esse processo, né? Não que a cidade não é importante, né, Rodrigo? Vocês moram lá, você, André, eu também moro lá, mas vocês, uma grande parte das suas vidas, você vem aqui com as crianças também. Então, para nós, de matéria, é uma alegria enorme poder participar desse contexto todo, né? Que a gente falou, na primeira nós conversamos de agricultura, depois de turismo rural, hoje nós estamos falando de fruticultura, e a extensão tem esse viés, né? De poder levantar questionamentos, e a decisão final é sempre da família, sempre dos produtores. Quando fala do produtor, é o homem, a mulher, os filhos, né? Para ver, digamos assim, o envolvimento deles e ter renda, né? Ter emprego e renda na propriedade. Perfeito. Vamos conversar então com o Luiz Rodrigo Mício. Luiz, seja bem-vindo aqui em nossa programação. Obrigado. Luiz, como é que... chamar de Rodrigo, né? O Luiz é o primeiro nome, né? O Rodrigo é o segundo. Rodrigo, como é que foi você que já entrou na família com o seu Gelson já produzindo aí as laranjas, né? Fale um pouco também, neste começo de seu Gelson introduzir você também na família, na produção, e fale um pouco que você, que matéria que você dá lá ali na Escola da Campina. Seja bem-vindo. Né? Boa tarde, bom dia, muito obrigado. Eu me criei ajudando a fazer os pomares. Quando eu tinha 7, 8 anos, foi o primeiro pomar que nós plantamos. Depois eu saí, estudei fora um bom tempo, fiz faculdade, quartel, depois retornei. Nessa segunda passagem aqui na propriedade nós plantamos mais um pomar. E agora, recentemente, outro. Então, a experiência que eu pude desenvolver não se compara àquilo que o pai tem. Mas, ao longo do tempo, ele conseguiu ir passando e, em busca de melhoria também da propriedade, de melhorar a qualidade da produção, eu fui em busca de um curso técnico, fiz um curso técnico em fruticultura, em Santa Maria, e esses conhecimentos aliados com o suporte que a gente tem, a matéria é importante, o Zago veio algumas vezes dar algumas dicas
para a gente conseguir fazer uma virada de chave na produção. Aliado então ao curso técnico, conhecimento e também aquilo que eu tenho aprendido na escola da Escola Belisário, nos proporcionar chegar a uma melhora de qualidade. Então tudo isso vem somando e não é de um dia para o outro, é complicado, é uma atividade bastante diferente. Como vocês comentaram, a nossa região ela tem uma vocação ligada à produção de grãos. E a gente no meio produzir frutas é difícil, não é muito fácil por questão de conhecimento. Não se tem cadeia de produtos, muitos produtos a gente não tem acesso aqui em função de não ter esse nicho de mercado, né? Nós temos que buscar produtos fora, adaptar produtos da soja para laranja, mas felizmente a gente tem conseguido ter uma melhora considerável. E com relação à sua pergunta, eu tenho trabalhado a disciplina de fruticultura. Em um dado momento faltou o professor e eu tinha um pouco de experiência e eu me candidatei. E em seguida fui fazer o curso para me aperfeiçoar e hoje tenho desenvolvido essa disciplina junto aos alunos da nossa escola. Essa disciplina da fruticultura, acredito eu que veio de casa. Você quis se profissionalizar, né? E também a questão que você foi estudar para fora, também tem a parte da tecnologia, para aprender conhecimento, para agregar também no conhecimento do seu pai, Gelson, né, Rodrigo? Sim, a laranja, ela tem por si só uma necessidade de muito trabalho manual. Existem algumas tecnologias que facilitam, mas o trabalho manual não foge. Então é um dos entraves da produção da laranja. Muitos vizinhos começaram com a produção, outras pessoas aqui na região, e bateram nesse limitante de mão de obra, porque a colheita ela é toda manual. Outros trabalhos a gente até consegue fazer. Quais que são os trabalhos, o manual seria mais a colheita, e o que entraria no trabalho, a tecnologia em si, aqui na fruticultura? Na verdade, quando a gente pensa em tecnologia na fruticultura, desde a poda é uma forma de tecnologia, a adubação é uma forma de tecnologia. Então, se nós olharmos o pomar como está hoje, são 35 anos, quase 36, ele tem um porte maior. Então, eu posso entrar com um trator aqui e semear lanço adubação, por exemplo. Já no caso da laranja pequena, que é o pomar mais ali em cima, foi plantado recentemente, eu não posso fazer isso. Eu preciso fazer adubação manual, planta por planta. Então isso também é tecnologia. Só que daí eu não tenho máquina para fazer. Até posso disponibilizar de máquinas, mas vai fazer o mesmo trabalho que eu faço manualmente. Então é muito relativo isso. O que a gente pensa em tecnologia na produção da laranja é melhoria de adubação, fazer os tratamentos na época certa, adubar, pôr o nutriente que precisa na época certa da produção, fazer o tratamento na época certa para ter uma qualidade de fruta, um calibre, um porte grande, uma casca bonita, que é o que vende no mercado, evitar que algumas pragas atinjam ou quando começar a atingir, pegar no começo. Para nós a tecnologia seria isso. E com relação ao maquinário, exige muito menos máquinas do que a produção de soja, por exemplo. Nós temos um trator gabinado, um outro trator menor, para poder circular no meio do pomar e não danificar as plantas nem as frutas, e um pulverizador e também um espalhador de adubo. E é o suficiente. Mais os carretos, que é o que a gente circula aqui no meio para fazer a colheita e o transporte até o carregador, onde vai para o caminhão. Então não é um volume muito grande de equipamentos. O nosso entrave, volto a repetir, é a questão da mão de obra. Que na época da colheita a gente precisa de uma quantidade grande de pessoas para poder fazer essa colheita. Felizmente nós temos as pessoas que são nossos parceiros, que estão aqui nos auxiliando já há vários anos, mas sem eles nós também não poderíamos estar ampliando a produção, porque seria inviável. Rodrigo, falando uma parte técnica, quando você planta ali a laranjeira, como é que funciona ali o processo? Você tem que largar o adubo, como é que funciona o processo até a colheita? Como é que funciona? Assim, se nós parar e pensar no plantio, tem várias formas de fazer. Quando foi plantado aqui, foi aberto cova por cova. A segunda vez a gente já fez com um arado abrindo.
A terceira a gente subsolou para descompactar o solo na faixa. Estamos pensando em talvez plantar mais algumas daqui a algum tempo, mas segundo o que eu aprendi, é melhor se nós subsolar toda a área, fazer a recuperação do solo, principalmente com calcário, fazer o revolvimento, fazer o que antes se fazia com a agricultura convencional, fazer isso na lavoura. Aí depois faz o plantio no período da primavera, fugindo do frio, para que as geadas fortes não venham a prejudicar muito a planta. Então, no final do inverno, começo da primavera, se faz o plantio. Se necessário, se faz irrigação. Quando nós plantamos o último pomar, nós tivemos que molhar as plantas porque deu 2 anos de estiagem. Então, isso também nos atrasou um pouco. Após 60 dias de plantio, tem que fazer uma primeira adubação com nitrogênio. Depois, algumas podas de formação para evitar que criem muitos galhos para o interior da planta e ela venha crescer e se abrir. Ao longo da primavera e verão, ela vai largar muita brotação no tronco da planta. Tem que passar lá retirando esses brotos, deixando apenas aqueles que a gente necessita. A laranja, ela tem surtos de crescimento. Então, cada vez que ela começa a brotar, se nós olhar com um pouquinho mais de atenção, nós vamos perceber que ela está iniciando um surto de crescimento aqui. Então, aqui eu tenho os folíolos novos que estão saindo. E também em seguida nós vamos ter a florada. Quando começa a ter esse aspecto aqui, esse sintoma, tem que vir com adubação nitrogenada. No início é um tipo de adubação, quando ela está até o 4º ano. Depois a gente começa a fazer adubação em cima da expectativa de produtividade. A cada tonelada eu vou colocar a quantidade de fósforo, nitrogênio e potássio de acordo com a exportação de frutas que ela vai fazer. Claro, também é necessário fazer análise de solo e análise foliar para que a gente consiga ter uma assertividade melhor daquele tipo de produto que eu tenho que colocar, porque às vezes a planta consome mais ou consome menos e a gente tem que colocar na terra aquilo que é necessário. E também sempre uma prevenção com doenças. A gente tem algumas doenças aqui na nossa região, como é o caso da pinta preta. Aqui nós não temos nenhuma fruta com pinta. Vocês estão vendo esse produto que foi aplicado aqui, é um produto orgânico, é a base de enxofre, para evitar cochonilhas, para evitar ácaro, para fazer uma sanitização na planta. Então, nós temos a pinta, temos a questão do cancro, que tem que ser feita aplicações, senão a gente acaba tendo frutas doentes, plantas doentes, e vai se espalhar pelo pomar todo. E felizmente nós não temos um problema que está sendo muito grave nos pomares de São Paulo, Minas Gerais, no cinturão citrícola do Brasil, que é o greening. O estado do Rio Grande do Sul ainda é o único estado do Brasil que não tem nada comprovado da ocorrência dessa doença, que vem de um inseto muito pequeno, que é vetor dela, e que tem dizimado a produção lá na região sudeste. Já reduziu sobrou apenas 10% nos Estados Unidos, o que produziam antigamente, e felizmente aqui ainda não temos. Então é um cuidado que as pessoas precisam ter ao adquirir mudas. Também há uma preocupação quando se adquire mudas de viveiros que não são credenciados ou que não tenham um cuidado maior ou que vem de fora do estado, pode ocorrer a incidência dessa doença. Então há essa responsabilidade do produtor também de pegar mudas de viveiros confiáveis. Perfeito. Rodrigo, falando ainda na parte técnica agora da fruticultura, você falou ali no começo uma parte boa ali da colheita, né? Os desafios que o pessoal não vê, a parte boa o pessoal vê, né? Mas os desafios, qual que é os desafios dentro aqui de uma produção de laranjas? O primeiro desafio é o conhecimento. A gente não pode mais vir e simplesmente plantar. Ela vai te dar renda, mas não comparado com o que ela pode produzir sem o conhecimento. Então a necessidade primeira é ter conhecimento. O segundo desafio é que estamos acostumados com o plantio de grãos. Eu planto o soja em outubro, em fevereiro, março eu estou colhendo essa soja. Então é um ciclo muito curto. Eu planto milho, ciclo tão curto ou menor.
Então, o primeiro desafio é você ter a paciência de plantar e esperar 3, 4, 5 anos para começar a produzir. Começa por ali. O outro desafio é a questão de equipamentos aqui na região. No caso, o pulverizador, nós temos que buscar fora. Então, tem que começar... Essa troca de experiência também é algo ruim, que falta um pouco. Se nós tivéssemos mais produtores, a troca de experiência seria maior. Então, um traria uma tecnologia, outro outra, e o conhecimento circularia mais, a gente poderia evoluir um pouco mais rápido. E a mão de obra. A mão de obra é o grande limitante. Se não tem mão de obra, não aconselho as pessoas ir fazer essa atividade, porque corre o risco de desistir, de não ter essa persistência que precisa. Rodrigo, falando da mão de obra, é só vocês que cuidam aqui da produção de laranjas, ou tem mais alguém contratado, alguém por fora? Assim, o trabalho, no geral, eu e o pai que fizemos aqui na propriedade, e na época da colheita, a gente pega 6 pessoas para vir colher para nós. Eu tenho minha profissão, sou professor, então não tenho o tempo suficiente que demanda, e mesmo que é insustentável uma pessoa apenas fazer a colheita. Então, vem essa equipe que nos auxilia, 6 a 7 pessoas, dependendo do ano, dependendo da época, para fazer esse trabalho para nós. A época, como você disse, a época para a colheita da laranja seria, depende quando planta, como é que é, não sei, tem essas circunstâncias aí, Rodrigo? Depende da variedade. Nós temos uma janela de produção de laranjas que ela pode se estender de março até fevereiro. Então ficaria apenas uma lacuna ali de um mês, aliás, começo de fevereiro a começo de março ali, sem variedades que possam produzir. Nós temos frutas aqui para o consumo praticamente o ano todo. Porém, para o comércio, essas laranjas estão prontas agora, a gente já poderia começar a vender. É medido, nós não medimos, mas poderia ser medido o grau Brix dela, para saber se está pronta para o comércio. A gente acaba, por experiência, já sabe o período do ano que ela vai ficar pronta. E a valência, ela se estende até o começo de janeiro aqui na nossa propriedade. Então, o microclima que também influencia. A gente sabe que tem outras propriedades que conseguem ir um pouquinho além. Na nossa propriedade é começo de dezembro, depois começa a ter muita perda, daí é preferível antecipar. E tem uma outra variedade, também tem em torno de 1 hectare e meio, que é a folha murcha, também valência, porém a variação folha murcha, que ela vai produzir nos meses de dezembro e janeiro. Fevereiro, talvez, se o ano não for tão quente e tiver condição de chuva boa. Perfeito. Rodrigo, falando, estava conversando com o seu Laro para vir para cá, essa questão da sucessão familiar é muito bom passar de pai para filho, essa produção, no caso. Você mesmo falou, vocês cuidam aí você tem quantos anos? 46. 46. Você começou com 7 anos aqui, então, vai 40 anos, então, trabalhando, e seu pai tem mais aí de 40 anos também aqui. E como que é para você essa sucessão rural, no caso, familiar, e como que é para você essa sucessão passando do seu pai, Gelson, para você? O Lauro, o pai e a mãe devem lembrar que teve um período muito difícil no campo, que todo mundo saía. E saía porque não tinha condições de ficar. Então foi um momento em que eu e meus irmãos fomos estudar fora. Mas sempre houve aquele sonho de voltar, de ficar. O apego à nossa propriedade, o apego àquilo que a gente faz aqui. Naquele momento não foi possível, então fomos estudar para também poder ter a nossa renda e criar nossos filhos. E só que a idade vai batendo e o pai e a mãe foram sentindo o peso da idade. Então também há essa necessidade da gente dar o retorno para nossa família. Até então eles investiram em nós e agora chega o momento da gente dar esse retorno, essa contrapartida. Então é importante
Só que para que isso aconteça, tem um outro lado que é importante a gente falar e tirar um pouco do romantismo da sucessão familiar. A sucessão familiar, ela vai acontecer mediante a questão da renda. Se não tiver renda numa propriedade, ela não vai acontecer. Então tem que ter, no meu ponto de vista, a renda, que é para manter as famílias, e também a questão da troca de experiência, de tu ir largando para que o filho venha a desenvolver atividades, porque se não acontecer isso, vai ser um estranho dentro da casa. Se não houver, não tiver essa participação desde a parte de negócio, a parte de planejamento da propriedade, de assumir as responsabilidades, fica um pouco difícil. Então, há essa necessidade para que tenha a sucessão. Então, essa é uma das coisas que é importante que as famílias reflitam em casa, que tem que haver esse planejamento. E esse planejamento tem que ir acontecendo devagarzinho. Não pode esperar lá, daqui a 30 anos eu vou pensar em fazer a sucessão. Não, ela tem que começar desde pequeno, para ver como é que pode ser conduzida a família a ponto de que eu dê espaço para os filhos também. Rodrigo, quantos hectares tem aqui aqui na localidade? A propriedade tem aproximadamente 25 hectares. São 8, um pouquinho mais de 8 entre casas, galpões e as frutíferas. A gente, além da laranja, também tem um pouquinho de noz pecan, que nós tentamos plantar, não nos adaptamos muito bem. Tem um parreiralzinho, um pomar doméstico, que também envolve tempo. E tem eucaliptos também, a propriedade um pouco diversificada, áreas de APP e uma área de soja, só que essa área de soja nós não estamos plantando em função de termos destinado todo o nosso investimento na parte da fruticultura. Então a gente arrendou, até porque eu não conseguiria dar conta das atividades da escola e mais o plantio das lavouras. Perfeito, Rodrigo. Anual, quantas toneladas, quantos quilos vocês conseguem colher aqui na produção? Assim, a gente vinha com uma média de produção em torno de 30 a 35 toneladas por ano, variando de ano para ano por hectare. Até que teve um ano que nós não produzimos nada. Naquele ano anterior nós produzimos 160 toneladas, no ano seguinte 20. Aí que nós nos demos por conta que não dava mais para fazer da mesma forma como sempre fazia. Aí fomos atrás, foi quando o Zago começou a vir aqui, fez algumas visitas, eu fui buscar conhecimento, fui estudar, conversei com um agrônomo que nos dá assessoria também, e daí foi mudado. De lá para cá nós estamos aumentando bastante a produção, daí subiu para 35, de novo para 40, e a gente está com expectativa de colheita de 50 toneladas por hectare nesse ano. Tranquilo. Agora esqueci a pergunta que eu perguntei para ti. Deixa eu ver aqui. Essa produção, vocês destinam ela para algum mercado? Estava conversando com o Gelson antes, ele estava falando que essas laranjas vão para escolas. Como é que essa distribuição aí da produção de vocês, Rodrigo? Assim, nós nunca tínhamos feito essa venda direta. A gente sempre teve o hábito de fazer o comércio com um comprador que vem aqui, lá da região metropolitana, e depois leva para a Ceasa. Então, da Ceasa acaba retornando para os nossos mercados e fruteiras. Aí, nos últimos anos, eu comecei a vender para algumas fruteiras, fazer esse fornecimento, e esse ano nós ganhamos uma licitação para venda para merenda escolar. Então as crianças da nossa rede municipal estão consumindo as frutas que nós produzimos aqui. Então, inclusive depois eu vou tirar mais uma carga para entregar para as escolas. Na segunda-feira eu vou passar em todas as escolas. As escolas municipais. Municipais, todas municipais. Isso, as municipais, aí a gente vai e entrega nas escolas da cidade que tem essa demanda, e está sendo interessante fazer esse trabalho. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Se quiser deixar uma palavra final aí, falar um pouco aí da família. É uma satisfação receber vocês aqui. Essa atividade que a gente desenvolve já há bastante tempo. Vem cá, Lúcio. Vem cá, chega aqui
Chega aqui do lado dele, para nós. Pode chegar aqui, Gelson. Pode chegar aqui. Pode complementar, Rodrigo. Então essa atividade que a gente já faz há bastante tempo é satisfatória. Ficamos felizes de receber vocês. Fica aqui, ó. Vem cá, filho. Esse é seu filho. Esse é meu filho, Esse João é seu Lucas. filho. Eu tenho mais um filho, que é o Matheus, que hoje não pôde vir. Uhum. E também nos auxiliam bastante aqui, e da mesma forma como eu recebi conhecimentos, aos poucos a gente vai passando. E a fruticultura é uma atividade interessante, porém para um nicho de produtor também diferente. Não é todo produtor que se adapta a essa atividade, mas para quem tem gosto pelo cuidado com as plantas, é algo bastante satisfatório. Gelson, né? Gelson, como que é para você enxergar o conhecimento que seu filho Rodrigo tem agora pro conhecimento que você tinha lá atrás, quando você começou aqui? Foi muito importante a experiência que ele tinha um pouco de experiência em casa e foi buscar mais conhecimento para fazer qualidade. Porque se a fruta não tiver qualidade, ela vende, a gente vende, daí vai para a indústria. Mas para ir para mercados, fruteiras, ela tem que ter qualidade. Até o Rodrigo falou que ele entrega aqui, mas na verdade a grande maioria vai para a banda de Porto Alegre. E lá de Pareci Novo tem um comprador que me compra há 15 anos, ele leva uma carga por semana. Desculpa. E daí, com o conhecimento dele, fizer qualidade, daí a gente vende fácil. Porque se não tiver qualidade, não vende, tem que ir para a indústria, como eu tinha falado. Muito bem, para você que tá nos vendo agora, o seu Gelson foi um dos primeiros aqui na Campina Redonda, na Prata e no interior de Espumoso, a começar a plantar aqui a produção de laranjeiras, né, e também com essa produção fez os vizinhos mais próximos a começarem a plantar, né, Gelson? No começo, como era difícil, tinha bastante plantadores. Só muitos desistiram, arrancaram por causa da dificuldade. Agora, como tem uns vizinhos que estão vendo que dá para fazer qualidade com os tratamentos, com os produtos que a gente encontrou no comércio, estão plantando. Eu acredito que até tem bastante gente influída em plantar, em virtude que o soja está dando muito problema de seca, né? E a laranja sofre também um pouco, mas sempre ela produz mais que soja, aguenta mais o solo. Então você está vendo aí com 3, 4 anos de sol, e ainda aí nem conseguiu uma produção aí perto de 40, 50 toneladas por hectare. Gelson, muito obrigado pela sua participação. Também, Lúcia, muito obrigado aí por abrir as portas aqui para a Rádio Planetária e também para a Emater aqui. Muito obrigado pela sua participação. Deixa eu conversar aqui com a Lucilene, não conversei com ela ainda. Lucilene, como que é para você ver essa família aqui? Desde que ano, seu Gelson, começou aqui a produzir? Aqui, o hectare e meio foi no ano 89. E mais um hectare e meio no ano 90. Isso. Lucilene, como é que é para você ver essa família tão bonita aqui, a família Mício, desde 89, produzindo laranjas aí para a comunidade? Tudo bem. Então, em 89, quando eles começaram a produzir, eu estava pitoquinha ainda, né? Então, isso é tempo, né? E essa propriedade aqui foi uma das primeiras que a gente visitou, que eu visitei quando vim aqui para Espumoso, então faz um ano que eu tô aqui, foi uma das primeiras propriedades que eu vim com a equipe aqui fazer uma visita para a Lúcia, né, Lúcia, seu Gelson, e o Rodrigo também, né, a gente acabou conhecendo em função da escola agrícola ali, então é uma família que a gente tem muito carinho, assim, e percebe neles, assim, o amor, né, por essa atividade. Então a Emater também incentiva muito, assim, qualquer atividade que venha diversificar na propriedade, que venha aí gerar renda, que vem gerar emprego, porque não é só a questão da renda para eles, mas é a geração de emprego, né, de outras famílias que tiram daqui, né, do emprego que recebem aqui, tiram o sustento aí para suas famílias. E na questão aqui da produção da fruticultura, no caso deles, que é a laranja, né, falando da questão da questão alimentar, né, da segurança alimentar, então é uma fruta que ela é muito, muito saudável, né, assim, ela tem vitamina A, ela tem a vitamina C, ela tem cálcio, ela tem função antioxidante, função anti-inflamatória. Então, o consumo dela, né, é essencial, assim, para o nosso organismo, né, manutenção do equilíbrio do nosso organismo. A questão do consumo, né, recomenda-se, assim, a ingestão de uma laranja por dia, então ela já vai aí fazer o que a gente necessita, né, proporcionar ao corpo aí o que a gente necessita da vitamina C,
que nessa época, vamos dizer assim, é essencial aí no caso de resfriados e de gripes, né, também, vem aumentar a questão da imunidade, também da nossa imunidade, ela ajuda bastante. Antes também conversando com a Lúcia, ela levantou uma questão que eu também lembrei de falar, a questão da ingestão da vitamina C que a laranja tem, juntamente com o feijão, a lentilha, o espinafre, ajuda na absorção do ferro, então, no nosso organismo. Então, é um alimento que está aí quase ao alcance de todos, né? E é muito saudável, assim, na nossa alimentação. Então, além do consumo dela in natura, é um alimento que pode ser aplicado aí em receitas para fazer bolos, bolachas, tanto a sua polpa quanto também a sua casca, as raspas, né, da casca da laranja ser usadas em receita. A casca também é muito boa para fazer o chá e para o nosso sistema digestivo. Então, o consumo dela, né, vai de dentro para fora, assim, né, toda ela pode ser consumida aí de uma ou de outra forma. E a gente parabeniza aí, então, a família, né, por essa